Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre as moléculas da bruxaria. Quando falamos em bruxas, logo imaginamos o caldeirão, as poções, as ervas, os ingredientes e outros detalhes, como a varinha mágica e o chapéu, vassoura que voa e aquela velha senhora de aparência malévola com uma verruga na ponta do nariz. Mas isso são exageros e invenções fantasiosas à parte, né? O fato é que durante cerca de 4 séculos da Idade Média, milhares de pessoas foram mortas na Europa, em fogueiras ou simplesmente apedrejadas por serem acusadas da prática de bruxaria, o que hoje virou uma brincadeira das festas de Halloween. Já teve um fundo trágico de verdade na Europa Média Antiga. Aliás, essa festa teve origem pagã na festa celta dos mortos. Entre os acusados de bruxaria havia homens, mulheres, crianças e aristocratas, mas, sobretudo, mulheres idosas. Após o século XIV, a Igreja começou a considerar obra de Satã qualquer manifestação relacionada à bruxaria e qualquer ato deste tipo era uma heresia punida com a morte. As acusações contra as bruxas eram diversas, dentre as quais diziam que elas promoviam rituais orgíacos, voavam com vassouras, matavam crianças e sempre que acontecia um desastre natural, como uma grande safra perdida em vários países da Europa, a caça das bruxas ocorriam, mas em muitas aldeias da Suíça. Quase não sobrou uma mulher viva para contar a história até cerca de 1650. Há relatos que, em 1699, na Escandinávia, 85 bruxas foram queimadas de uma vez só, numa fogueira com base em acusações de pequenas crianças que afirmaram ter visto as mesmas voando para um sabá, encontro de bruxa satânico. Impressionante, não é? Muitas dessas mulheres acusadas de bruxaria eram, na verdade, herboristas, competentes no uso de plantas usadas para curar doenças e diminuir dores. Algumas podiam até fornecer poções do amor, e havia aquelas que desfaziam e faziam feitiços, ou seja, ligadas a aspectos esotéricos. O interessante é que muitas mulheres torturadas acabavam se dizendo bruxas e confessavam ter voado em suas vassouras. É claro que sobre torturas terríveis as mulheres iriam afirmar qualquer coisa que pedissem, mas algumas de fato acreditavam ter voado de verdade. E isso é possível explicar nos dias de hoje perfeitamente. A partir de agora, vamos apresentar através da química alguns elementos usados para que fossem feitos feitiços e poções. Ervas curativas, ervas nocivas. O ácido salícico do salgueiro da Rainha do Brejo, plantas comuns em toda a Europa, foi conhecida séculos antes que a Bayer Company começasse a comercializar aspirina em 1899. A raiz de aipô silvestre era receitada para prevenir câimbras. Acreditava-se que a salsa induzia abortos e utilizava-se a era para aliviar os sintomas da asma. Um extrato de dedaleira comum, Digitalis purpurea, contém moléculas que há muito se sabe terem poderoso efeito sobre o coração, os glicosídeos cardíacos. Essas moléculas diminuem e regularizam o ritmo cardíaco e fortalecem os batimentos. Um exemplo de glicosídeo cardíaco é a molécula digoxina, um dos medicamentos mais amplamente prescritos nos Estados Unidos e um bom exemplo de fármaco baseado na medicina popular. Estrutura da molécula de digoxina. As 3 unidades de açúcar são diferentes das presentes na salsa parrilha ou no inhame mexicano. A molécula de digoxina não tem o grupo OH, indicado pela seta no sistema de anéis esteroide. No extrato de digitalis havia outras moléculas muito semelhantes à digoxina. Todas têm um anel de lactona de 5 membros preso à extremidade do sistema asteroide e um OH extra entre os anéis C e D do sistema esteroide. Sua estrutura é provavelmente a causa do efeito cardíaco. Parte não açúcar da molécula de digoxina com o OH extra que afeta o coração e o anel de lactona indicados pela seta.
Este anel de lactona é encontrado também na molécula de ácido ascórbico, vitamina C. São venenos convulsivos, têm pouco valor medicinal e foram usados para envenenar pontas de flecha em muitas partes do mundo. Muitas poções preparadas por pretensas bruxas continham partes de sapos por ser considerado o animal que mais as acompanhavam. Um dos mitos mais persistentes acerca de bruxas é que elas são capazes de voar em geral em vassouras para ir a um sambá, e muitas mulheres acusadas de bruxaria acabavam confessando sob tortura. Pode haver uma excelente explicação química para a crença delas. Um grupo de compostos conhecidos como alcaloides, que são compostos vegetais que têm um ou mais átomos de nitrogênio, em geral como parte de um anel de átomos de carbono, na piperina, na pimenta, na capsaicina, no chile, no índigo, na penicilina e no ácido fólico, foram encontradas moléculas de alcaloides. Afetam o sistema nervoso central e de hábitos são extremamente tóxicos. As substâncias químicas encontradas nas plantas são uma forma de proteção passiva, mas muito eficiente, tanto contra animais como contra fungos. A conina é um dos alcaloides de estrutura mais simples, mas pode ser tão letal quanto outros de estruturas mais complexas, como a estricinina extraída das sementes da árvore asiática. Os ungüentos do voo eram óleos e pomadas que supostamente faziam as bruxas voarem. Elas costumavam incluir extrato de mandrágora, beladona e meimendro. Todas essas plantas pertencem à família Solanaceae ou das beladonas. A mandrágora, com sua raiz ramificada, que, ao que se diz, parece a forma humana e nativa da região mediterrânea, é usada desde a antiguidade como meio de restaurar a vitalidade sexual e como soporífico. Várias lendas curiosas envolvem a mandrágora. Dizem-se que, quando arrancada do solo, ela emitia gemidos lacinantes. A segunda planta usada nos ungüentos do voo era a beladona. O nome vem da prática comum entre mulheres na Itália de pingar nos olhos o suco espremido das bangas pretas dessa planta. Pensava que a dilatação da pupila tornavam-as mais belas, daí belladonna, bela mulher em italiano. Quantidades maiores da mortal belladonna, se ingeridas, podiam acabar induzindo a um sono semelhante à morte. O terceiro membro da família das belladonnas é o meimendro. Embora seja possível que outras espécies fossem também usadas nas poções das bruxas, o meimendro tem uma longa história como soporífero, mexingante da dor, em particular da dor de dente, anestésico e possivelmente como veneno. Tanto mandrágora quanto a beladona e o meimendro contêm vários alcaloides, muito semelhantes. Os dois principais, a iociamina e a iosina, estão presentes nas três plantas em diferentes proporções.